Vamos à palavra. Nessa noite a gente está compartilhando a nossa série temática. Qual o nome da nossa série temática, amados? Melhor. Já falamos aqui sobre sermos melhores no propósito de vida, na resolução de conflitos, melhores na questão da vida interior, comunicação dos filhos de Deus, domingo passado. E hoje eu quero tocar nesse assunto muito sensível: compreensão das Escrituras. E para isso eu quero fazer uma pergunta logo de início. Olha só, como você se relaciona com a Bíblia? Ela para você é um livro religioso? Para muita gente é um livro religioso, é um livro para os evangélicos, para os católicos, é um livro para os cristãos, é um livro dos que creem em Cristo, é um livro religioso, que fala de religião, de espiritualidade. E assim sendo, alguns se sentem atraídos, outros simplesmente dizem assim: não, é um livro de religião, mas a minha vida no dia a dia, o que eu faço, as coisas são bem diferentes de espiritualidade, de coisas religiosas. Então a Bíblia é um livro só para ser consultado de vez em quando, só para me inspirar em alguns momentos. Para outras pessoas, a Bíblia é um clássico. Sim, é o livro mais vendido da humanidade. É um livro importante. Mas sendo um clássico, ele pode ser um clássico como qualquer outro. É uma boa leitura, uma boa literatura, de alta moral, de ética, muito interessante. Ele conta a história da formação de toda a sociedade, como o mundo se organizou. É fantástico. Mas mesmo assim, isso também pode não mudar a vida de ninguém. Mas há uma terceira opção. Você se relaciona com a Bíblia como um livro religioso, como uma literatura da humanidade, ou como a revelação suficiente sobre Deus, o Criador, e o seu projeto eterno? Quando você chega perto deste livro, talvez você leia a Bíblia no celular, mas eu recomendo fortemente que você tenha uma Bíblia impressa. Talvez não dá para você se deslocar o tempo todo com ela, mas pelo menos na sua casa. Eu, por exemplo, tenho na minha casa, tenho no escritório e eu tenho no porta-luvas do meu carro. Eu ando com a Bíblia impressa. Às vezes eu leio no celular, não tem problema também. Mas você sabe que o celular, ele concorre bastante, ele pode tirar bastante a nossa atenção. Então, mas ali está o conteúdo também. Muito bom, importante. Não vamos aqui demonizar a tecnologia, não. Ela é importante. Mas recomendo fortemente que você tenha o livro impresso, antes que acabe. Pensou daqui a um tempo não se produzirem mais Bíblias? Embora eu creio que o Senhor criará os seus caminhos. Mas olha que interessante esse pensamento. Se para você a Bíblia é um livro religioso ou um clássico, aliás, antes de eu construir esse raciocínio, deixa eu fazer uma pergunta. Desses três itens, opções, dessas três opções, a primeira opção, a segunda opção, a terceira, qual para você é a maneira correta de se relacionar com a Bíblia? A opção 1, a 2 ou a 3? 1, 2 ou 3? 3. Eu até imaginava que você ia responder isso, porque você está numa igreja. Mas isso implica em uma questão importante. Se você dissesse a 1, você fala: eu acho que eu estou aqui no culto, mas eu acho que é a 1. Então eu já posso garantir que a sua vida não poderia ser transformada, porque um livro religioso tem muitos no mundo, um clássico também. Agora, se você entende que ela é a revelação sobre Deus e tudo que Ele pensa sobre o coração e a mente de Deus, e tudo que Ele tem para dizer para a humanidade, com as suas direções, ordenanças, para que nós vivamos uma vida abundante, Ele mostra os perigos e as ameaças de uma vida sem a direção dEle, e Ele revela todo o projeto. Ele fala do passado, da antiguidade, Ele fala do presente, Ele aponta para o futuro histórico e para o futuro sem a história conhecida como temos. Ele fala sobre eternidade, Ele fala sobre tudo. Ele diz: viva desta forma, este é o caminho. Se você e eu concordamos a respeito desta resposta que você acabou de dar, isso implica em que não praticar a palavra de Deus é uma rebelião contra Deus. Sim ou não? Se eu digo é a revelação e eu digo não a revelação, se eu digo: Senhor, essa parte aqui eu vivo como eu desejar,
você está dizendo: não concordo com tudo o que o Senhor diz. E isso implica então em desobediência. E todas as pessoas que estão vivas nesta hora ao redor do planeta, elas estão em algum nível sendo julgadas pelas Escrituras, mesmo as que não conhecem. Por isso que existe um trabalho que não para. Eu mesmo conheci muitos missionários que têm esta vocação de estar traduzindo o tempo todo a palavra de Deus para todas as culturas. Há dialetos que ainda não têm a Bíblia traduzida para suas línguas, porque é necessário que todas as pessoas da terra conheçam a palavra de Deus. Elas não vão se tornar teólogos, e não é nem isso que eu estou dizendo para você. Não estou pedindo para você se tornar um doutor em divindade, nada disso. Eu acho que isso é para muito pouca gente. Se tornar um teólogo, para quem atua no ambiente acadêmico, para quem está no ambiente de ensino, para quem é um ensinador, seja interessante, porque precisa argumentar a respeito de ideias. A gente sabe, ontem eu fui dar um treinamento para um pessoal lá em Campinas, e eu estava saindo, uma das pessoas falou assim: pastor, olha, eu quero fazer a faculdade disso, eu quero fazer uma faculdade de filosofia. Eu falei assim: não há problema, mas seja cuidadosa, porque se você vai para uma faculdade de filosofia sem o embasamento firme da palavra de Deus, com todo o sistema de ensino contaminado que está, isso pode abalar sua fé. Porque eu já vi muitos alunos que foram influenciados por professores que leram meia dúzia de livros, odeiam a Deus e eles usam a mesma balança para pesar coisas diferentes, porque eles não têm entendimento, eles nunca leram a palavra de Deus, e infelizmente desviaram alguns adolescentes e jovens da fé. Então eu falei para ela: seja muito cuidadosa. Paulo estava em Atenas. Paulo chegou a discutir com os epicureus, com os estoicos, linhas filosóficas. O estoicismo está presente até hoje, nos dias de hoje, e muitas coisas interessantes e tal, mas é uma filosofia que não salva, não redime. Paulo estava lá conversando com eles sobre a fé em Cristo. Paulo utilizou um aspecto inclusive da filosofia grega para falar com os gregos. Como era um ambiente que era muito refratário à fé, um ambiente de alta intelectualidade, Paulo não teve um trabalho frutífero ali. Dâmaris e Dionísio, duas pessoas. Diz a tradição que esse Dionísio depois se tornou uma peça importante na propagação do Evangelho, mas isso é a tradição histórica, não especificamente a Bíblia. Então, aparentemente foi um trabalho pouco frutífero, mas com grande resultado. Mas Paulo tinha preparo para isso. Paulo foi estudante aos pés de Gamaliel, um poliglota, um homem preparado intelectualmente, um membro do Sinédrio, um homem que teve uma experiência profunda com Cristo. Então ele tinha um repertório para discutir com os filósofos. Então, teologia, todos esses estudos aprofundados não é necessário para a maioria das pessoas. Agora, vamos concordar uma coisa: ter um conhecimento razoável das Escrituras é necessário para todo cristão. Todo cristão, ele deveria pelo menos olhar para os evangelhos, ter familiaridade com os evangelhos, ter consciência. Se pedir para ele assim: fale algumas das parábolas de Jesus, os ensinos que elas trouxeram, ele conseguir falar, pelo menos mencionar pelo menos umas 4, 5, meia dúzia de parábolas, e olha, Jesus disse isso é encontrado no evangelho tal, e essas parábolas estão ensinando sobre estes princípios eternos. Um cristão deveria pelo menos olhar e dizer: olha, Paulo nas suas cartas à igreja, porque ele escreveu para os romanos, escreveu aos coríntios, escreveu aos filipenses, colossenses, as cartas que ele escreve para os tessalonicenses, ele fala sobre como a igreja deve viver, ele fala sobre como deve ser a nossa vida, como devemos nos consagrar a Deus, que tipo de comportamento a gente tem que rejeitar da nossa vida. Ele traz tanto entendimento.
todo cristão deveria ter pelo menos uma certa familiaridade. Mas olha o que Paulo diz lá, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz isso em Efésios está falando sobre isso. Efésios 6 está falando sobre batalha espiritual, como é que nós devemos nos revestir para proteger nossas mentes dos dardos inflamados do inimigo. Coríntios fala isso, Romanos explica isso, Tessalonicenses, Filipenses, Paulo ensina sobre a gente ter contentamento na vida. Enfim, um cristão médio, ele deveria saber isso. Ele deveria olhar para as cartas pastorais, algumas coisas específicas que Paulo diz sobre como deve ser o preparo individual para servir a Deus. Deveria olhar para o Antigo Testamento e dizer: olha como Deus foi se revelando por meio de um povo, olha como Deus formou um povo, olha como Deus deu uma promessa e Ele cumpriu essa promessa. Olha como Deus se revelou por meio da criação, da consciência do homem, por meio das leis. Ele mostrou que a lei dele tem uma ética, uma moral muito alta, o ser humano é incapaz de cumprir. Olha como Deus se revela por meio dos profetas. Olha a profecia que Oséias carrega, a profecia que Jeremias leva. Olha para quem falou o profeta Jonas. Olha as crises que Jonas passou. Como que o Senhor usava o profetismo no Antigo Testamento. Ele denunciava o pecado, apontava o juízo, apontava também a restauração, porque é da natureza de Deus sempre prover restauração para aqueles que se arrependem. Um cristão o que eu estou falando aqui, gente, olha, irmãos, talvez alguns estão dizendo: pastor, eu não tenho esse conhecimento aí não, isso é muita coisa aí. O que eu estou dizendo aqui, olha, é básico. Nós temos aqui 31.100 versículos, 66 livros, escrito por cerca de 40 autores, num período de 1.600 anos praticamente. Pessoas que viviam, nem se conheceram naturalmente, eles não se conheceram, em culturas diferentes, regiões diferentes, e todos apontam para o mesmo lugar. Um livro que já foi queimado, um livro que quem possuía já foi perseguido, morto, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Um livro que se comprova historicamente, que se comprova geograficamente. Dr. Lucas, autor do Evangelho, que leva seu nome também do livro de Atos, ele registra aqui geograficamente, olha como ele é detalhista, 54 cidades, 32 países, 9 ilhas, 95 nomes, ele compõe o livro histórico de Atos, pessoas com ofícios, pessoas que trabalhavam para governos. A Bíblia não é uma historinha de gibi, a Bíblia não é um livro legalista, a Bíblia não é um livro para ficar colocando, não pode, crente não pode. A Bíblia é um livro de inteligência, é uma história rebuscada que conta como Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Deus preparou tudo desde antes da fundação do mundo, como Ele estabeleceu o seu propósito durante a criação, durante a formação de um povo, como Ele teve misericórdia do ser humano que deu as costas para Ele, como Ele foi se revelando pacientemente ao longo dos séculos, como Ele revelou Jesus, o seu Filho amado, como Ele levantou a igreja com poder e glória, e como Ele se manifesta nesses dias, e como será o nosso futuro. Tudo isso está na palavra de Deus, palavra do Senhor. Irmãos, meus amados, se eu pudesse pedir, olhando nos olhos de cada pessoa, nunca mais subestime a palavra de Deus. Nunca mais deixe sua Bíblia largada em algum canto da sua casa. Não é para você adorar a página, a impressão em si. Eu tenho a capa é preta, pode ser vermelha, não é isso que eu estou dizendo, mas a essência, o espírito que há nesse registro sagrado. Aqui está o coração de Deus. Rejeitar a Bíblia é rejeitar a Deus. Ignorar a Bíblia é ignorar o próprio Deus. Ela é a profecia de Deus.
Eu creio nos dons espirituais, eu creio no dom do conhecimento, eu creio na palavra de conhecimento, que é a palavra específica que Deus pode dar, de maneira específica para uma pessoa. Eu creio nisso, já vivenciei isso, fui abençoado por isso. Há coisas que se cumpriram na minha vida de forma poderosa. Agora, há pessoas que só gostam de buscar um místico, e o místico não no sentido pejorativo, o místico no sentido virtuoso da palavra, naquilo que não pertence ao mundo natural, e de fato a palavra de conhecimento não pertence ao mundo natural. Agora, há pessoas que ficam correndo atrás de, vou ouvir o Joãozinho, vou ouvir o Zezinho, vou ouvir a Mariazinha, eu vou lá, agora, e tem preguiça de ler a palavra de Deus, que é a profecia de Deus. E posso dizer, a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Como tem gente cristã sincera, mas ignorante. Falo isso respeitosamente. Ignorante no sentido de não tem, zero conhecimento. Qualquer coisa que fala, se for a pessoa falar, o profeta tal falou, vai lá, e faz tanta bobagem na vida, irmãos. Sabe por quê? Porque não tem um filtro da palavra. Então eu já recebi pessoas que amavelmente vêm, e eu sempre recebo com muito carinho e amor. O Senhor também já usou minha vida para profetizar, como Ele usa, deve ser algo natural, profetizar a palavra de Deus, isso é muito comum, todos podem profetizar, Paulo ensina isso. Profetis, ser a boca, profetizar é ser a boca de Deus. Agora, tenha como base a palavra. Então se alguém chegar até mim e dizer, olha, tal, porque isso, amém, recebo, obrigado pelo carinho, pelas orações, obrigado, recebo. Porém, dentro de mim, a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Porque pode ser palavra de Deus, pode ser apenas o desejo da pessoa. A única coisa que não tem filtro é a própria palavra, porque está escrito. Agora, a profecia, ela vem, ela tem que ter o filtro, porque ela vem também de uma pessoa que tem uma cultura, que tem desejos, que tem vontades, que é falha, que pode falhar. E a pessoa não deveria ter medo. Poxa, Senhor, eu sinto esse impulso de Deus, baseado na Tua palavra, para dizer isso para aquela pessoa. Então, vai lá, profetiza. Mas faça isso com temor. Faça isso porque você ama a palavra. Eu disse uma vez para uma pessoa, falei assim, pastor, eu tenho medo de orar pelas pessoas, se de fato elas vão ser curadas ou não. Eu falei, não, ore. O treinamento do dom é assim, ore. Se o Senhor quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, Ele vai mostrar outro propósito. Mas assim, ore para as pessoas, ore. Exercite isso, o dom vai ser aperfeiçoado na sua vida, é assim mesmo. Mas faça isso com bom senso, faça isso com sabedoria. Não faça isso de qualquer jeito, não. A palavra é a profecia de Deus. Ela é a profecia, a prática da palavra. Então, se você olha o que Salmo 119 diz, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração buscam. Mas por que eu não sinto felicidade? Porque você talvez não está buscando de todo o coração. Você lê lá um versículo, uma promessazinha. Qual que é a promessazinha? Só tem versículo maravilhoso, só tem versículo assim para, dar uma motivada. Os versículos que eu vejo assim, eu quase nunca vejo um versículo de repreensão. De correção não vejo nenhum. Sabe, até com aquele fundinho musical. Arrependei-vos. Eu só vejo assim, posso todas as coisas naquele... E é a palavra de Deus, mas a pessoa não leu antes. Paulo falou assim, eu sei ter e sei não ter. Eu sei ter fartura e sei viver sem nada. Sabe por que eu posso? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto. As pessoas pensam que posso todas as coisas, é o abracadabra gospel. Desonra a Deus, desobedeço, sou desleal, mentiroso, safado. Mas posso todas as coisas naquele... Tomar vergonha na cara. Não, mas não é o caso de ninguém, que sou todo sem... Caso aconteça. Mas é verdade, irmão. Vocês concordam, amém, amados? Sim ou não? Sim ou não? Então, eu não vejo o versículo... É para buscar de todo o coração. Olha o que diz Paulo a Timóteo: a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão,
para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer dizer, mas eu acho que eu não estou preparado, pastor. Não, acho que eu não posso, acho que eu não sirvo, acho que eu não sei. Se eu ouço isso de alguém, eu sei que eu estou diante de alguém que não está meditando na palavra, porque a palavra de Deus prepara toda e qualquer pessoa para toda boa obra. O que falta é palavra, é isso que está falando. Falta a Bíblia, falta a leitura, falta a dedicação, falta buscar de todo o coração, porque todo ser humano que buscar de todo o coração vai se sentir preparado para toda boa obra. É a palavra do Senhor. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Posso dizer para você, numa estatística aqui simples, estou jogando aqui no alto, para eu melhorar, irmãos, de cada 10 palavras que eu ouço, umas 7 ou 8 tem que ser para me corrigir. E corrigir não é dar bronca, corrigir não é falar, você faz tudo errado. Não, corrigir é assim, ajusta para cá, menos isso, mais aquilo, acerta aqui, se arrepende lá, ajusta essa forma de falar, busca mais o Senhor. 70%, 80% é correção. Vai falar com um atleta de alta performance para ver se o treinador dele ficar assim, como você é lindinho, maravilhoso, palminha para você. Aí ele vai treinar no outro dia, como você está maravilhoso. Vai educando assim para você ver. Ele nem vai passar nem vai para a Olimpíada. Agora o técnico é bom. Vamos pessoal, bora! Aí o time ganhou, falou, hoje o técnico vai parabenizar. Nós ganhamos, hein, técnico? Ele falou assim, mas vocês não jogaram tudo que vocês sabem. Não é sobre ter medalha, é vocês darem o máximo. Aí teve o dia que o time perdeu. Nossa, o técnico vai acabar com a gente hoje. Ele falou assim, hoje não foram vocês que perderam, foi o time que ganhou. Vocês jogaram tudo, mesmo perdendo, parabéns, vocês jogaram tudo que vocês sabiam. É sobre dar o máximo. Um dos maiores técnicos campeões é o Bernardinho. Então, amados, a palavra de Deus tem que corrigir bastante a gente. Ela tem que endireitar. E se você fica com muitos melindres, não, estou certo, isso o quê, não quero ouvir, o resultado da sua vida vai aparecer depois de alguns anos. Eu não sei você, mas eu tenho consciência plena, assim, quanto mais eu tenho conhecido a palavra de Deus, mais eu tenho pedido misericórdia ao Senhor, mais eu tenho descoberto o quanto eu sou falho, mais eu estou descobrindo quanto eu preciso de Deus, o quanto eu preciso da palavra. E por causa disso, como eu devo amar a palavra, como ela é realmente uma caixa de tesouros que foi encontrada. Ela fala sobre as coisas do alto, onde o homem não vê. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, se você tem uma dádiva, veio do alto, do lugar onde Deus reina. Desde a antiguidade fundaste a terra. Fala sobre a antiguidade, fala sobre o coração do homem. 3.000 anos, não tinha nem psicologia aqui, não tinha nem psicanálise, não tinha nenhuma terapia aqui, nada que tratava da cabeça das pessoas. Inspirado pelo Espírito Santo, o autor está dizendo, o ser humano é cheio de propósitos, é cheio de ideias, cheio de planos, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ele se preocupa, a Bíblia fala que Deus olha para o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Salmos 32:8, eu instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você. Deixa eu dizer uma boa notícia para essa segunda-feira. Eu não sei o que você está esperando amanhã, você vai fazer entrevista, você vai falar com alguém, mas eu já vou te antecipar, vou te dar o spoiler da segunda-feira. O Senhor está te lembrando mais uma vez que Ele vai te instruir, vai te ensinar no caminho que você deve seguir, Ele vai te aconselhar e vai cuidar de você. A palavra dele está ecoando pelos séculos, atravessando os oceanos, os continentes, chegando até nós aqui. Essa é a característica. Paulo fala sobre o futuro, não histórico. A gente vê hoje apenas como um reflexo. Paulo não tinha espelhos como a gente tem hoje. Normalmente era um tipo de pedra bem polida. Então ficava muito turva a visão. Ele estava dizendo, o futuro que eu não consigo ver é muito turvo. É assim que a gente vê. Mas vai chegar um dia que veremos face a face.
Efésios capítulo 5, versículo, e capítulo 6 também, ele ensina como a esposa trata o homem trata a sua esposa, os filhos tratam os pais os filhos, como patrões e empregados devem conviver. Paulo ensina no detalhe como deve ser o tratamento. Então, meus amados, a palavra de Deus é tão valiosa que ele chega a dizer a Jeremias: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus fala e não se esquece. E o salmista traz para nós algo que eu estou concluindo aqui: a reverência e o respeito que nós devemos ter pela palavra. Voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. E com isso me traz à memória quanta reverência a gente tem. Eu não vou somar minha voz às vozes que fica toda hora, essa geração não serve, não, eu estou profetizando e declarando: essa geração vai honrar a Deus. A iniquidade está aumentando, mas a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar, e esta geração fará parte desta glória de Deus. Agora, a geração iníqua é uma geração irreverente, não se respeita os mais velhos, não se respeita pai e mãe. Isso é verdade, é uma realidade que a gente vê aos nossos olhos. Vai perdendo o respeito pelas coisas. Nós devemos ter mais respeito. Recupere o respeito pela palavra de Deus. Quando você for ler a palavra de Deus, não leia como você vai ler qualquer livro. Você está diante das sagradas escrituras. Você está diante de tudo que Deus tinha para revelar para a humanidade. Ele escolheu as pessoas que seriam os autores inspirados pelo Espírito Santo para revelar essa mente e o seu próprio coração. O salmista valoriza tanto que ele fala: teus preceitos são maravilhosos. Que dia bom será esse quando você olhar para toda a Bíblia e dizer: os teus preceitos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina, dá discernimento aos inexperientes. Eu lembro quando eu comecei pastorear, eu tinha 21 anos, 22, meu pai falou: filho, tinha um culto de quarta-feira, né, pai? Às vezes o pai precisava viajar, porque ele era supervisor de algumas igrejas. Você vai cuidar aqui, viu, filho? Serve. Eu abri a porta da igreja, num prédio alugado ali na Vila Augusta. Abri a porta da igreja, limpava as cadeiras, preparava o banheiro, ligava o som. Eu que ligava a mesinha do som lá, os fios, desenrolava fio, microfone, pegava a guitarra, eu fazia o louvor. Olha, irmãos, Deus teve misericórdia. Fazia o louvor, pregava, orava pelos enfermos, demônios, tudo. Pelos demônios não, né? Pelas pessoas, né, mano? E assim, e às vezes ia lá 1 ou 2 dias, que era de quarta-feira, 3 da tarde. Não era um culto assim tão grande, mas ia lá, muitas vezes tinha 70, 80 pessoas. E a maioria das pessoas bem mais velhas que eu, gente cuidada para ser meus avós, eu com 21 anos, 20. E às vezes o pessoal ficava lá esperando, sentado, assim, para eu aconselhar. Primeira vez que aconteceu isso, eu falei: Senhor, como que eu vou aconselhar? Nem casado eu sou. Aí o Senhor me lembrou da palavra. A minha palavra, a tua palavra, diz o salmista, me faz mais sábio que os meus mestres. A palavra de Deus traz sabedoria e ela dá discernimento aos inexperientes. Se você falar: eu não sei, não tenho, vai ler a palavra de Deus, que ela vai te dar sabedoria para você sobressair. Não porque você é melhor, mas a palavra de Deus é melhor que qualquer coisa. A sua atitude vai ser diferenciada porque você tem a palavra. As pessoas vão perceber a forma de se agir. Antes de ser afligido, só andava errado, né? Andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Os teus preceitos são meu tesouro permanente, são um prazer do meu coração. Você está recebendo a palavra do Senhor nessa noite? Quantos aqui querem amar a palavra de Deus? Diga assim: os teus preceitos são maravilhosos. Eu queria que você dissesse assim: imagina uma coisa boa que você gosta de comer. Pensa agora, vai lá, uma torta holandesa, pudim de leite condensado. Você fica feliz quando alguém fala: você vai ter isso. Você fica feliz, né? Eu queria que agora você transmitisse assim, você transportasse essa alegria de comer alguma coisinha. Se olhasse para o céu e falasse assim: os teus preceitos, vamos lá, 1, 2, 3, ó, não é hora de comer não, irmãos. Diga assim: teus preceitos são maravilhosos, por isso eu os obedeço. Você pode aplaudir bem forte a palavra de Deus.
Aplauda bem forte a palavra de Deus. A palavra de Deus está do seu lado. Fica tranquilo. A palavra de Deus não está contra você. Ela está do seu lado. Ela combina com você. Não olha a palavra de Deus como eu estou com medo de ler a Bíblia. Não, ela está do seu lado. É ela que está te aperfeiçoando. Quem está contra é o inimigo da sua alma. Quem está contra são os manjares que ele está te oferecendo. A palavra de Deus está a seu favor. E essas 6 palavras aqui resumem tudo. Toda vez, todos os dias que você se aproximar da palavra, que você tirar 5, 10 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, você fala assim, eu vou ler a palavra. Às vezes eu não vou entender todo o texto, não tenho ainda todo o fundo, o pano de fundo para entender o contexto cultural, mas eu vou ler a palavra. Eu vou ler a palavra, vou ler 100 vezes esse texto aqui, vou ler Salmo, Provérbios, vou ler a biografia, a história, Jesus como a igreja avançava lá em Jerusalém, vou ler Atos, vou ler as cartas, vou lendo a palavra, e o Senhor vai vir no meu coração, e eu vou buscar com toda a intensidade. Você também precisa se equipar com essas revelações aqui. Primeiro, a palavra de Deus é a revelação do céu. Então aponta para o céu e diga revelação. Então a revelação veio, ela veio. Agora a segunda palavra deve ser o respeito. A revelação veio. Eu devo receber com humildade. Deus conhece mais meu coração do que eu mesmo. Então recebe com respeito tudo que Deus tem para dizer. Então diga comigo, respeito. Então vai de novo lá, 2, 3 já. Revelação. Mais uma vez. Revelação, respeito. Agora esse respeito não é medo. É só assim, eu preciso ter reverência pela palavra. Ela é muito santa. Ela revela toda a mente de Deus. Mas sobretudo, o que fica claro para mim? Que é um Deus que quer relacionamento comigo. Ele me ama, Ele quer que eu o chame de paizinho. Então vamos lá. Revelação, respeito, relacionamento. De novo. Revelação, respeito, relacionamento. Mais uma vez. Acho que dá para ficar um pouquinho mais forte, não é não? Eu acredito. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Dito isso, agora tem que acontecer algo dentro de mim. Reflexão profunda. A gente tem que ler, não pode ler assim, eu já li, aí não entendi nada, vou embora. Refletir. O que a palavra de Deus está falando? O que eu preciso reter? O que eu preciso aprender? Então vamos lá? Quais são as próximas palavras? Aqui a mente, né? A cabeça, vamos lá. Reflexão profunda, retenção e agora repartir. Vamos lá. Reflexão profunda. Mais uma vez. Dá para falar mais forte, não é não? E com um sorriso no rosto também, não é não? 2, 3 já. Você imagina você se apresentando todo assim, todos os dias dessa forma diante da palavra? Você fala, peraí, agora eu vou receber a revelação que veio do céu, com reverência e respeito, mas eu sei que Deus quer relacionamento comigo, que bom, vou ler a palavra. Após isso, eu devo refletir profundamente, eu devo reter o que Deus me falou, mas eu também vou repartir com as pessoas. A gente pode falar as 6 palavras aqui? Você conseguiu memorizar? 2, 3 já, bem forte, igreja! Relacionamento, reflexão. Foi muito bom, mas nota 7. Vamos tirar um 10 agora? Vamos tirar um 10, vai lá, bem forte, hein? Eu sei que você sabe fazer mais forte. Eu sei, você está se segurando, está todo tímido aí. Vamos lá, se solta mais aí, mais forte. Isso alegra o coração de Deus. Davi saltava diante da presença do Senhor. Então vamos lá, 1, 2, 3 já. Respeito, relacionamento, minha atitude, reflexão profunda, retenção e repartir para a glória de Deus. Você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Louvado seja a palavra do Senhor, louvado seja a palavra do Senhor, louvada é a palavra. Feche os teus olhos, diga assim: Senhor, obrigado por tua palavra. Diga: a partir de hoje eu estou sendo aperfeiçoado, estou ficando melhor na compreensão das Escrituras. Diga: eu amo a tua palavra, ela é poderosa, ela produz libertação, ela corrige a minha rota, ela ajusta a minha rota,
ela tem o poder para promover salvação, para me ensinar o caminho que eu devo andar. Diga: a tua palavra revela quem tu és, ela traz segurança para a minha vida. Diga: eu amo a tua palavra. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Louvado seja o Senhor.